Dá um joinha, compartilha com os amigos aí pro pessoal ir chegando, que hoje eu vou falar se é possível comer saudável fora de casa. Isso aí, Jaqueline. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Eu tô olhando pra cá porque o computador tá aqui do lado, pra eu compartilhar essa live. Se eu não conseguir, eu já começo. Achei. Então, gente, quem sugeriu esse tema foi o Marcos. O Marcos é um amigo meu de faculdade, da época que eu estudava letras na faculdade. E ele tem muita dificuldade de comer saudável fora de casa. Então ele vive me pedindo para falar sobre isso. E hoje, finalmente, vou falar. E é complicado mesmo, né, gente? É complicado porque os estabelecimentos... Deixa eu só compartilhar aqui. Vai lá assistir. Os estabelecimentos hoje em dia, eles não oferecem comida, né? Eles oferecem muito industrializado. Então, é difícil mesmo, não é fácil. Vamos lá, agora eu compartilhei aqui. Deve aparecer mais gente. Bom, então eu falei do Marcos, né? Hoje em dia, muita gente trabalha fora, a gente tem uma rotina que começa cedinho e termina lá no fim do dia, a gente passa o dia todo fora de casa e com difícil acesso a alimento caseiro, aquele alimento de mais qualidade, né? Quando o Marcos me sugeriu esse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça é uma frase que um médico que eu gosto muito disse uma vez no blog dele. E a frase é a seguinte: o ótimo não pode ser inimigo do bom. Então, às vezes, a pessoa fica tão preocupada naquele alimento perfeito, de encontrar aquele alimento ideal, que quando não acha, fala, não achei mesmo, então vou comer qualquer coisa, né? Fica com a expectativa muito alta e aí acaba não optando por um alimento melhor. Então, assim, sempre tem uma opção melhor que a outra, né? Você pode não ter acesso ao ideal ali naquela hora, mas quais são as opções que você tem? Quais são as escolhas que você pode fazer? Qual que é a melhor escolha que você pode fazer ali naquela hora? Ó, tá chegando mais gente aí. Esse meu celular, eu não sei porquê, ele fica me mostrando aqui um aviso. Eu tô lutando aqui com ele, gente. Cadê? Bom, esquece. Tô aqui... Na live passada era porque o celular tava deitado, agora é porque ele aparece uma janelinha aqui que eu tô tentando apagar, mas não tá tendo jeito. Então vamos lá. Falei sobre essa frase, né? Do ótimo não pode ser inimigo do bom. Então, sempre pense no seu contexto. Qual que é a sua alimentação atual e o que você pode melhorar, nem que seja um pouquinho. Beleza. Então, antes de continuar, eu também queria deixar claro aqui que tudo que eu falar aqui não substitui uma consulta com a nutricionista, né? Para um cardápio personalizado para suas necessidades, procure um nutricionista. O que eu vou falar aqui hoje é em termos gerais, né? Para o dia a dia, mas se você tem um objetivo, se você tem algum problema de saúde, consulte um nutricionista que ele vai avaliar os seus horários, as suas necessidades específicas, calcular direitinho, te dar uma orientação mais personalizada. Beleza? Para quem não sabe, quem tá chegando agora, meu nome é Sofia Rezende, eu sou estudante de nutrição e coach de emagrecimento. Se você ainda não acessou meu site, acessa lá, é Sofia Rezende, Sofia com F, Rezende com Z.com.br, e lá tem vários posts para te ajudar a seguir uma vida mais saudável e emagrecer, ok? Então vamos lá. Agora, a Sofia Sincera. A Sofia Sincera apareceu aqui. E eu sou bem direta, não me entendam mal, mas é o seguinte: nenhum alimento que você encontrar na rua vai ser tão saudável quanto aquele que você prepara em casa. Essa é a pura verdade. Então, o que eu sinto na fala desse meu amigo Marcos, quando ele me pergunta como que eu como saudável fora de casa, né? É uma missão meio impossível às vezes, né? Você não tem
conhecimento de todos os ingredientes que foram usados no preparo, como que foi feito aquele preparo. Então, assim, 100% saudável é só aquele alimento que você traz de casa mesmo. Não tem como fugir disso. Então, assim, se for possível, programe-se para uma vez por dia, uma vez por semana, você preparar o alimento e levar na bolsa para você comer fora de casa, certo? Bom, quando isso não é possível, o que fazer, né? Em termos simples e até uma forma engraçadinha de abordar o assunto é o seguinte: dê preferência para alimentos de Deus, alimentos que Deus criou, entendeu? Ou seja, alimentos da natureza, né? Nós somos feitos para comer comida, não para comer pacotinho. Achei engraçado, até eu vou visitar uma amiga minha e ela me perguntou, preocupada, claro, assim, o que você come? Então, assim, minha crítica não é a minha amiga, eu achei super fofa ela perguntar o que eu como e tudo, mas, assim, minha crítica é a sociedade. As pessoas perderam tanto o parâmetro, assim, de comida, né, que ela vem me perguntar o que eu como, que tem essa visão que eu só como saudável, eu como besteira também, tá, gente? Só avisando. Mas, assim, como se eu fosse de outra espécie, né? Tipo assim, o que papagaio come? Gente, é comida. Então pensa o seguinte: todos os vegetais, todas as plantas, todas as frutas, os animais, para quem não é vegetariano, né, as proteínas, tudo que foi feito, tá disponível pra gente comer na natureza, é o nosso alimento natural, né? Não é a Nutella, não é o sorvete industrializado lá, cheio de químico, conservante, corante e tudo. Então, sempre que você tiver em frente a várias opções para você se alimentar fora de casa, pensa assim: que alimento que é de Deus, que alimento que é o mais natural. Então essa é a base, esse é o grosso, né? Oriente sua escolha por isso. Então tá. Agora falando dos industrializados, né? Tem aqueles famosos industrializados escrito light, zero, baixo em caloria, reduzido em gordura, reduzido em caloria, enfim. Abre o olho para esse tipo de alimento. Vem da indústria. Olha o rótulo. O primeiro ingrediente que aparece é sempre o de maior concentração, né? Então não sai por aí confiando só porque está escrito que é saudável na embalagem, porque o marketing quer que você compre, ele não está pensando na sua saúde. Então, entre um industrializado e o alimento na forma mais natural possível, eu prefiro o alimento da forma mais natural possível. Se você for escolher um industrializado, conheça os ingredientes que estão ali, né? Leia o rótulo. Não se engane por essas frases em destaque que aparecem, né? Bom, a outra dica que eu dou. Gente, esse conteúdo dessa live, eu também fiz um post hoje sobre isso. Então, tudo que eu falar aqui tá escrito lá no site. Vocês podem conferir, tá? Depois que terminar aqui, por enquanto, fica aqui comigo. A questão de comer de 3 em 3 horas. Muita gente que pergunta, o que eu vou comer na rua? Às vezes é a pessoa que ainda tem aquele hábito de comer de 3 em 3 horas. Gente, de onde que surgiu isso de comer de 3 em 3 horas? A gente tem um reloginho no estômago que faz pi, 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 vamos comer agora. Sua avó, sua bisavó, na verdade, provavelmente não está viva, mas se você pudesse conversar com ela, você avó ou bisavó, você comia de 3 em 3 horas? Ela fala, não, o que é isso? Eu comia só nas refeições principais, olha lá o que tinha e tudo. Então, assim, isso de comer de 3 em 3 horas foi uma bela jogada de marketing, né? Mas assim, eu não vou comer de 3 em 3 horas, então eu vou passar fome? Não, gente, ninguém precisa passar fome. A questão é que você mudando a sua alimentação, você pode interromper esse ciclo de ter fome de 3 em 3 horas. Porque o que acontece? Isso ficou tanto na nossa cabeça, tem que comer de 3 em 3 horas. A gente ficou mal acostumado. Então, qualquer sensação estranha, diferente no estômago, a gente, é fome. E às vezes não é. E tem outra coisa também, o cérebro, ele se condiciona. Você sempre se alimenta naquele horário, perto daquele horário, ele já começa
a produzir hormônios, seu corpo já começa a produzir hormônios de fome mesmo. Mas da mesma forma que esse hábito foi estimulado, ele pode ser desestimulado. E aí você pode conversar com a sua nutricionista para entender melhor o que você pode corrigir na sua alimentação para te dar mais saciedade entre as refeições, para não ter que ficar comendo tantas vezes ao longo do dia, né? Especialmente se for para emagrecimento. Que mais que eu ia falar? Falei disso, mal acostumado. Ok. Bom, aí eu vou contar pra vocês o que eu faço então, né? Eu levo de casa, geralmente. Eu me programo antecipadamente. Quando eu vou ficar muitas horas fora de casa, eu sempre levo alguma coisa na minha bolsa. Então, o mais fácil, o mais coringa, assim, fruta mais castanha. Eu levo uma fruta tipo banana, ou maçã, ou pera. Mais essas que tem casca e aguentam mais tempo fora, né? E um punhadinho de castanha. Quando eu tenho tempo, tô mais animada e tudo, eu faço até uma receitinha e levo. Eu faço pão e bolo aqui em casa, caseiro, né, com farinha de castanha de caju, que acaba sendo low carb, então eu já sei todos os ingredientes que estão sendo usados ali e levo comigo. E um segredinho que eu uso também, quando eu tô com dúvida se eu tô com fome ou não, né, tô lá na rua, aí fica assim, gente, será que isso é fome mesmo? Bate aquele desconforto e tudo. Às vezes eu sento e tomo um cafezinho, tomo um café expresso puro mesmo, eu aprendi com o tempo a educar meu paladar pra gostar, e às vezes a fome passa, porque não era fome de verdade, era uma fome falsa. Então eu uso isso também. E em restaurante self-service é mais fácil, né? Sempre tem uma mesa lá de saladas, um buffet de saladas e os vegetais. É claro que assim, a gente não tem como controlar os óleos usados, os molhos usados, mas aquela coisa. O ótimo não pode ser inimigo do bom. Eu foco na salada, nos vegetais e nas proteínas. Eu fiz uma listinha aqui também com outras sugestões. Eu já falei da fruta com castanha, iogurte com fruta e castanha. E aí o iogurte eu sempre compro natural sem sabor, porque ele não tem nenhum tipo de adoçante, nem açúcar, nem adoçante, nem corante, nem nada. E eu uso a fruta para adoçar, né? Eu pico uma banana, por exemplo, e é questão de acostumar o paladar. Qualquer coisa também pode usar um fio de mel. Mas aí na rua é mais difícil, se bem que tem aqueles sachêzinhos de mel, né? Você pode fazer ali um mix com o iogurte, o mel e a castanha. Wrap de couve frango. Tem até essa foto desse wrap lá no site. Eu pegava a folha de couve, era quando eu fazia faculdade à noite, geralmente, que eu ainda não estava com fome para jantar e na hora do intervalo eu precisava comer. Eu lavava a couve e recheava com frango desfiado. Aí eu temperava o frango, refogava o frango com cebola, um pouquinho de tomate, temperinhos, ervinhas e tudo. Fazia ali um wrap e comia na hora do intervalo. Todo mundo ficava me olhando morrendo de inveja. De vez em quando também eu levo ovo cozido na marmitinha. Não dá aquele cheiro muito bom não, mas minha saúde em primeiro lugar. Eu não tenho vergonha não. Barrinha de frutas mais castanha. Essas barrinhas de cereal que a gente encontra no mercado, muitas vezes elas têm muito açúcar e conservantes lê o rótulo, tem muitas coisas, mas tem algumas barrinhas que é fruta e castanha. Se eu não me engano, uma que chama Heart. Então eu sempre dou preferência para essas barrinhas com os ingredientes mais interessantes. Salada de fruta. Então salada de fruta é uma coisa que a gente acha com mais facilidade. E é um alimento natural, né, da natureza. Então, na hora do aperto, eu sempre procuro um lugar que tem salada de fruta. Na minha faculdade atual, por incrível que pareça, na cantina não vende salada de fruta. Aí eu dou a volta no quarteirão e vou numa lanchonete que tem na rua, que eu já sei que tem a salada de fruta, e aí eu compro lá. Algumas saladas de fruta, o pessoal coloca suco industrializado no meio, né, que não é tão legal. Então eu procuro essa salada que é só a fruta picadinha mesmo. Uma ideia também, para quem não tem aonde esquentar uma marmita, por exemplo, uma salada de pote, dessas que tem as camadinhas no fundo, fica o molho,
Aí tem uma ordem certa, eu sei que no fundo é o molho e em cima são as folhas. E sempre o pote naquela posição pra não entrar em contato. E na hora de comer você pode sacudir e misturar. Um punhadinho de chocolate amargo, por que não? Né? Você escolhe um chocolate com ingredientes mais saudáveis. Pode ser mais interessante do que um alimento industrializado vendido na cantina, por exemplo, né? E segura a vontade de doce. Em vez de você ir lá no brigadeiro, você vai lá no seu chocolate amargo, quadradinho, pequenininho. Já compra na porção certa. O self-service eu já comentei aqui. E, por fim, o pão de queijo, né? O pão de queijo, ele costuma ser mais interessante do que uma coxinha ou um folhado, por exemplo. Então, aquele lema do o ótimo não pode ser inimigo do bom. Se você conseguir fazer qualquer melhoria na sua alimentação, você já saiu no lucro, né? Então, gente, deixa eu só conferir aqui se era isso mesmo. É esse o conteúdo da live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos. Eu tô tentando ver aqui se eu consigo ver quantas pessoas estão por aí. Se tiver alguém me assistindo ao vivo, quiser fazer alguma pergunta, gente, manda aí que eu respondo agora. Pode mandar que eu tô aqui por enquanto. Se vocês quiserem sugerir temas para as próximas transmissões, podem mandar sugestões e é isso. Eu tenho uma novidade para contar para vocês em primeira mão aqui. Quem estiver me assistindo nessa transmissão, assistiu agora até o final. Obrigada por ter me acompanhado. E eu tenho uma notícia para te falar. Eu estou organizando um evento no dia 18 de março. Eu vou estar lá palestrando, te ajudando a seguir uma alimentação mais saudável. E eu convidei um médico, uma nutricionista de confiança minha, muito bons. E se você quiser receber em primeira mão o carrinho, né, o link de compra para participar ao vivo, para participar presencialmente desse evento aqui em BH, me manda um e-mail. Me manda um e-mail para contato@sofiaresende.com.br. Vão ser 3 lotes e as vagas são poucas. Então eu vou dar preferência para quem me segue para pegar o primeiro lote. Então eu vou divulgar o primeiro lote em primeira mão. E vou dar preferência para você que é meu seguidor. E aí depois o médico e a nutricionista também vão divulgar nas redes deles. Então, manda um e-mail para mim, não fica de fora, não perde essa oportunidade de pegar o preço mais em conta, tá? E esse evento, gente, vai ser muito legal, vai ter muita informação, muita coisa boa para você, tá? Então, é isso. Essa foi a live de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Marcos, espero que eu tenha te ajudado um pouquinho, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau.